vendo os trabalhinhos. Aqui. Tentei organizar por regiões, a gente vai começar com a região norte. Tá? Vamos ver se eu consigo ampliar aqui. Aqui ficou meio apagadinho, mas acho que dá para vocês enxergarem. Esse aqui é o climograma de Boa Vista, Roraima. Tá? É um climograma que costuma confundir bastante a galera, porque ele dá um período chuvoso aqui, ó. Você vê aqui a linha, que é a temperatura, né? Ele dá um período muito chuvoso. Olha isso, cara. Olha como é água. Olha isso. Ele dá um período muito chuvoso aqui no meio do ano. Tá? Então, muita gente olha e fala, chuva no meio do ano é inverno. Ou meio do ano é inverno, portanto é isso mesmo. Então é chuva de inverno e seca de verão. Cuidado, né? Que Boa Vista fica no hemisfério norte. Ninguém atenta para isso, né? Boa Vista no hemisfério norte. O Brasil tem terras no hemisfério norte. O Brasil é cortado pelo Equador, então ele tem terras no hemisfério norte, tá? Então você vai ver aqui que esse período chuvoso, que é no meio do ano no hemisfério norte é inverno. É verão. Não, peraí. Gente, eu tô confundindo tudo. Peraí, volta. É isso mesmo. O período chuvoso aqui é o meio do ano. No hemisfério norte é o verão. Gente, desculpa, deu uma gagueira mental total aqui agora. É o período chuvoso, verão, né? E o final e começo do ano aqui é o inverno para Boa Vista, tá? Então você vai ter que isso tem uma seca de inverno e chuva de verão. Então, essa é a característica do clima tropical típico, né? A classificação do Strahler vai ser o tropical típico e a classificação do Köppen vai ser um AW. Né? A por quê? Porque é quente o ano todo, as temperaturas elas estão sempre acima de 18 graus e W significa que a estação seca é o inverno, tá? Eu acho que a primeira vez desde quando entrei na UDESC que alguém consegue acertar o climograma de Boa Vista, tá? Porque todo mundo coloca, fala, chuva de inverno, né? Tá no meio do ano, é inverno. Não, é chuva de verão, tem que ficar bem atento a isso, tá? Então já ia estar um pouquinho afastadinho ali do Equador, né? Então você já tem já tem essa característica de você ter essa alternância de estação seca e estação chuvosa por lá, tá? Não, cara, tem coisa pior. Pra falar um arranha-céu ali de Boa Vista, mas tem coisa bem, bem pior aqui, como a gente vai ver. Tá? Vamos ver Manaus agora. Tá? Aqui. Tá? É muita água também, olha. É muita água e você observa que Manaus não tem um mês seco. Tá? As temperaturas são sempre o ano inteiro acima de 25 até. Então é mais do que suficiente para classificar ele como um clima A. E não tem mês seco. Tá? Então estação sempre úmida. Tá? Aqui a pessoa cometeu um errinho na hora de classificar a classificação do Köppen, que ele colocou como um AFA. Tá? Os climas As, pessoal, não tem terceira letra. Por quê? Porque a terceira letra ela serve para fazer uma diferenciação da sazonalidade das temperaturas. Tá? Ou seja, você tem variação de temperatura ao longo do ano. Tá? Os climas A, como eles são quentes o ano todo, ou seja, o ano inteiro tem temperatura acima de 18 graus, então não faz sentido a gente colocar uma terceira letra, porque o ano inteiro é quente que nem o inferno, então não dá pra
pra gente fazer uma diferenciação das estações, tá? Então seria simplesmente AF, né? Quente o ano todo, sem estação seca, tá? Pela mesma lógica, a gente não tem esse tipo climático no Brasil, mas pela mesma lógica, os climas E também não tem uma terceira letra, tá? Porque é frio o ano todo, são os climas polares, tá? Então tanto os climas equatoriais quanto os climas polares, eles não têm terceira letra porque não tem variação de temperatura ao longo do ano, tá? E a classificação para o Strahler, então, fica sendo um equatorial úmido, né? Justamente porque ele é dominado pelas ECIT, mas essas ECIT, ela nunca se afasta muito de você, porque você está ali muito na cara do Equador, né? Então você não vai ter uma variação significativa de precipitação, assim. É claro que a gente observa aqui em Manaus, muito notavelmente, uma estação terrivelmente úmida, né, que é o começo do ano aqui, até o finalzinho aqui do ano, mas o primeiro quadrimestre aqui é muita água, e a gente nota, sim, né, um rebaixamento aqui no meio do ano. Então, quase, né, com um pouquinho de antes, fosse um pouquinho mais quente, um pouquinho menos chuvoso, daria para se classificar como um AW já, né, um tropical típico, mas não, né, tem água suficiente para você não ter uma estação seca significativa, tá? Mas existe, né, uma variação de precipitação, tá? Isso é uma coisa para a gente ficar atento, tá? Que existe uma diferença entre o que a gente chama de estação seca para percepção humana e aquilo que é para a classificação agrícola e para que os vegetais efetivamente vão sentir. Então, você que for morar em Manaus, claramente você vai notar, né, que vai ter uma época que chove muito e uma época que chove bem menos. Tá? Você vai olhar e falar, não, esse daqui a gente tem uma época de seca, tem uma época que chove menos, mas essa percepção, a gente tem esse problema da percepção humana de achar um período que chove menos é um período seco. Tomem esse cuidado, né? Não significa, um período que você tem uma redução de precipitação, não significa que é um período seco, climatologicamente falando. Tá? Então, climatologicamente falando, só quando obedece aquele critério que a gente tinha colocado, né? Que a precipitação é inferior ao dobro da temperatura. Tá? Mas é claro que você, como ser humano, você vai perceber claramente que tem uma época que chove mais e uma época que chove menos. Mas chover menos não significa ser um período seco. Tá? Ok? Belém do Pará agora. Deixa eu virar aqui que tá. Olha que é água, malandro. Eu adoro esse pessoal. O pessoal que pega as cidades amazônicas se ferra bastante, cara, pra fazer esse climograma, porque a gente vai ter precipitações extremamente elevadas aqui na região amazônica, cara. Olha isso, bater na casa dos 450 milímetros num único mês, cara, aqui em março. É muita água, tá? Então, muito claramente aqui, Belém, disparadamente, não tem um período seco, né? De novo, aquela mesma questão que a gente observa em Manaus. Você percebe que é o mesmo... o climograma tem a mesma carinha que o climograma de Manaus, né? O primeiro trimestre, quadrimestre aqui, extremamente chuvoso, e aqui o segundo semestre, de maneira geral, com uma precipitação menor, mas ainda, como a gente vê, né, passa longe, né, tem bastante excedente hídrico aqui, né, passa longe de ser o necessário para classificar para considerar isso como uma estação seca, tá? Então a classificação dele vai ser um AF, tá? Aqui na classificação o que a pessoa fez, né, a classificação do Strahler, também não estaria correto, né? Monsônico e de ventos alisos do litoral para Belém, Belém dá para você classificar como um equatorial. Por quê? Né? O que você tem que olhar é quais são as massas de ar que estão em jogo. Tá? Quando a gente fala que o clima é monsônico e de ventos alisos do litoral, o que isso significa? Que o que governa, o sistema que governa o ciclo das chuvas tem que ser os ventos alisos do litoral. Né? Não é bem o caso de Belém. Tá? O que governa o período chuvoso de Belém e de Manaus é a oscilação da zona de convergência intertropical. Então isso faz com que essas duas cidades
elas sejam classificadas como um clima equatorial, tá? Então não basta você só olhar o regime, a gente tem que saber quais são as massas de ar que estão atuantes nesse local, tá? Uma coisa bem interessante que é bom sublinhar também é que o fato de você ter, né, uma época do ano que chove menos, isso aqui é a média, né? É uma normal climatológica, né? Os últimos de 30 anos aqui, de 81 a 2010. Então, se isso é média, isso significa que pode ter ano que é muito mais chuvoso do que isso e ano que é muito mais seco do que isso. Então, tanto Belém quanto Manaus pode eventualmente num ano, né, ser um ano mais seco, você registrar uma precipitação que é inferior ao dobro da temperatura média do mês, então caracterizar aquele mês como seco, né? Então sim, você pode encontrar anos em que você vai ter um período seco, mas isso não vai afetar a normal, porque, tipo, a maioria dos anos vai se comportar, esperamos, né, dentro da média. Deu para entender o que eu quero dizer? A gente tem o que a gente exibe aqui nos climogramas são a média. Aí você olha e fala, não, mas eu estive em Manaus, eu estive em Belém em 1984 e tava seco. Sim, né, você pode ter algum ano assim que tá mais seco, né, mas isso não significa que seja um clima seco, né, que na normal apareça como seco, tá? Rio Branco no Acre agora. Também é bastante água. Aqui também é um outro tipo de climograma que a gente tem que emendar a folha de milimetrado para poder colocar a quantidade de água que cai. Tá? Aqui em Rio Branco, a gente já nota também um período seco aqui no meio do ano. Tá? Como são apenas 2 meses secos, aqui a pessoa colocou como um AW. Tá? Como são só 2 meses secos, não dá para a gente classificar como um AW, tá? Para a gente classificar como um AW, ou seja, um quente o ano todo com seca de inverno, para você caracterizar uma estação como seca, ela tem que ter pelo menos 3 meses, tá? Ah, professora, mas bateu na trave, aqui agosto bateu na trave. Mesma coisa de no futebol, bater na trave não é gol, tá? Então aqui agosto é considerado um mês chuvoso já, tá? Então, esse tipo climático aqui de Rio Branco, com 2 meses secos apenas, a gente pode classificar ele para o Köppen como um AM, que é de curta estação seca, tá? E aí ele ficaria como, na classificação do Strahler, num clima monsônico, tá? Ah, mas não é de ventos alísios do litoral. É por isso que o nome do clima é monsônico e de ventos alísios do litoral, ou seja, ele é regido ou pelos ventos alísios do litoral ou pelo regime de monções, que é aquela inversão de circulação quando os ventos passam a soprar de oeste. Então, no caso de Rio Branco, como é periferia da Amazônia, o que você tem? No verão, você tem a zona de convergência do Atlântico Sul trazendo chuva para esse Brasil mais central, assim, tá? No inverno ela fica menos atuante, a zona de convergência do Atlântico Sul fica bem menos atuante, por isso que você tem esse período mais sequinho aqui no meio do ano, tá? Então aqui Rio Branco a gente poderia classificar como um AM, né? E o tipo climático do Strahler seria monsônico, tá? Palmas no Tocantins. Cara, eu adoro o climograma de Palmas, cara, porque ele não é o tropical típico, ele é o tropical caricato. É uma verdadeira caricatura do clima tropical isso daqui, olha. Então é bastante chuva, claramente, ele faz um vale aqui no meio do ano. Olha isso, cara. Do mal. Do mal total. Tá? Então a gente tem um período seco bem marcado no inverno aqui.
Tá? São 3 meses muito pronunciados. Setembro ainda tá sequinho, mas são 3 meses do capeta. Aqui, junho, julho e agosto. Então, é bem o período de inverno mesmo. Tá? Então, Palmas é o grande representante do Brasil, do Brasil Central. Aquilo que a gente chama de seca de inverno mesmo. E realmente chuva no verão. Tá? Então, bem caricato para ser um tropical típico. E aí, para classificação do Köppen, é um AW, né? Quente o ano todo com a seca de inverno. Tá? Aí aqui, dos que vocês fizeram, acabou a região norte. Vamos ver do que ficou faltando aqui para mim. Né? Macapá. Tá? Observem aqui, muita água também no primeiro semestre do ano. E você tem 2 mesezinhos secos aqui. Tá? Então, para Macapá, a gente pode colocar ele como um AM, né? Quando é 2 meses secos, vai ser um AM. Então, é interessante a gente notar que a gente pensa, né? Cidade amazônica, então amazônico é chuva no todo. Não. Você pode ter porções da região amazônica que você tem, né? Um período seco, sim. Tá? Porto Velho. Tá? Porto Velho já tem 3 meses secos. Tá? Porto Velho não tem ainda a normal de 81 a 2010 disponível no site do INMET. Então, de todas as capitais que a gente está analisando aqui, é a única que vai ter, que a gente utiliza só a normal de 61 a 90. Tá? Então, você já nota aqui um período, é quente o ano todo, né? Você percebe que o ano todo está acima de 18 graus, aqui está marcando 20, ó, então essa linha aqui é 20, então tá todo o ano acima de 18 graus. Então é quente o ano todo, com um período seco de inverno. Também é uma marca bem forte ali dessa região central do Brasil, principalmente essas cidades que são bem marcadas pela continentalidade, bem no interiorzão do Brasil. Então fica bem marcado essa coisa de ser o tropical típico mesmo. Tá? Ok? Então com isso a gente encerra a região norte. Vamos para o nordeste agora. São Luís no Maranhão, que é outro climograma que eu adoro também. Olha, mano, olha isso. É muita água, velho. Esse país tem muita água. Muita. Então, disparado aqui o primeiro semestre do ano, muito chuvoso. Muito chuvoso. E o segundo semestre bem mais seco, tá? Então também, né, 4 meses secos dá para você classificar como um AW. Aqui a pessoa cometeu o mesmo erro que a gente já tinha discutido quando a gente falou do climograma de Manaus, né? Colocar uma terceira letra num clima A, tá? Não faz sentido, né? Os climas A são quentes o ano todo, então não precisa de terceira letra. E pro Strahler, clássico, né? Tropical seco úmido ou tropical típico, tá? Você tem um período chuvoso e um período seco. Tá? Mas eu adoro esse climograma de São Luís, né? Ver a quantidade de água que tem nesse nosso país. Meu Deus. Teresina. Um outro climograma bastante interessante também. São quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses secos para Teresina. Realmente esse é do capeta. Percebam a semelhança entre o climograma de Teresina e o climograma de São Luís. Tá? Claro que Teresina tem bem menos água do que São Luís. Vocês viram o climograma de São Luís ali, o período de precipitação era monstruoso. Tá? Então Teresina já está mais para o interiorzão do Nordeste, né? Ela já não fica no litoral, então ela já tem já tem essa marcação da continentalidade, aquela questão que você tem o interior do Nordeste mais seco mesmo, né? Mas mesmo assim, né, mesmo estando no interiorzão do Nordeste, você tem um período do ano que é muito chuvoso. Tá? O segundo semestre aqui que tá mais seco. Então é bem caricato. Teresina é bem caricato também, né? Um período seco aí no meio do ano, tá? Se estende pela primavera,
claro, tá? Mas o principal, né, o grande período seco aqui realmente é o inverno, tá? Então é um tropical típico. Aqui a pessoa também se enganou, né, colocar como um tropical úmido para o AW, não é um tropical úmido Teresina, tá? Tropical úmido você poderia, seria os climas AM. Os climas AM, você, além de chamar de monsônico, você poderia chamar eventualmente de tropical úmido, tá? Mas Teresina tem 6 meses secos, né? Então, tipo, é muito seco. É um período seco muito longo para a gente colocar isso como um tropical úmido. Então, seria um tropical bem típico também. Tá? Fortaleza, no Ceará. Percebam que é o mesmo regime. Né? Você tem um primeiro semestre muito chuvoso e um segundo semestre mais seco. Tá? É um regime bem interessante. A diversidade climática do Nordeste brasileiro é bastante interessante mesmo, porque você tem não só esse jogo de continentalidade, maritimidade, mas você tem essa questão da secura do interior e você tem alguns efeitos orográficos também. Isso que a gente está analisando só as capitais. Né? Se a gente for pegar as cidades do interior, do Nordeste, tem uns regimes climáticos bem diferentões, assim. Bem legal de analisar, tá? Então, Fortaleza, a mesma coisa. Quantos meses secos tem? 1, 2, 3, 4, 5. 5 meses secos, então, perfeitamente um tropical seco úmido ou típico. Tá? Vamos ver se eu consigo ampliar aqui. Ó. A temperatura está aqui. Então, o período seco aqui no segundo semestre. Mas o primeiro semestre aqui, muita água. Tá? Agora vamos para Natal aqui. Aí a gente pega aquelas cidadezinhas todas da fachada do Atlântico, a fachada leste do Brasil. Cara, essas cidadezinhas do litoral do Nordeste, da fachada leste do litoral do Nordeste, tem bastante divergência para a classificação climática delas, tá? Você pega, por exemplo, aqui Natal. Tá? Tem gente que vai classificar Natal como um AW, né? um tropical típico. Né? Tem gente que vai classificar Natal como um AS linha, que eu acho que é até o mais adequado. Tá? Porque são 4 meses secos. Cara, mas quando você vê dezembro como um mês seco, cara, qualquer clima tropical do hemisfério sul, dezembro já é um mês chuvoso. A gente estava vendo ali para Fortaleza, por exemplo, você já tem dezembro como um mês que é mais tem uma chuvinha maior, né? Quando você chega para Natal, claramente aqui, ó, outubro, novembro, dezembro, mano, é bem seco. Então é final da primavera, começo do verão, ainda tá seco. Então, Natal é sempre uma dor de cabeça pra gente classificar, né? Se seria um tropical típico ou se seria esse AS que seria com uma seca que é um tropical com uma seca de verão, tá? Eu, sinceramente, prefiro classificar ele como um AS, tá? Um tropical um tropical com seca de verão, no caso, AS linha, né? Porque é chuva de outono e inverno. Tá? Então, chuva de outono e inverno seria um AS linha. Tá? E para a classificação do Strahler, na falta de algo melhor, né, a gente colocaria como monsônico e de ventos alísios do litoral. Só que, claramente, né, o período mais chuvoso é o inverno. Né, que é que seria um contrassenso assim, né, para a região tropical. Né? Professora, qual a explicação, então, dessa circulação aqui que a gente observa em Natal? Aquilo que a gente estava falando nas aulas anteriores, né? Os climas do Nordeste são
uma incógnita ainda, né? A dinâmica climática da região nordeste do Brasil ainda é bastante desconhecida, né? Os mecanismos que produzem o período chuvoso, o período seco, cara, variam bastante de um pedacinho para outro do Nordeste, seja litoral ou seja interior. Tá? Então ainda, e é uma região ainda, curiosamente, bastante esquecida dos estudos climáticos. Né? Então, a gente fica nessa dificuldade aí para entender a dinâmica climática deles. Tá? João Pessoa, observem que é mais ou menos o mesmo regime. Tá? Então, tudo que eu falei sobre Natal vai valer aqui para João Pessoa. Daria para classificar como um AW, mas eu não me sinto confortável para classificar João Pessoa como um AW. Porque você tendo dezembro e mesmo janeiro aqui, não é seco, mas tem pouquinha chuva. Não é característico de climas tropicais típicos, né? Para você classificar como um AW, você ter ainda um período de verão seco. Tá? Então eu prefiro classificar como um AS, né? Com uma seca de verão, né? No caso vai ser um AS linha, porque você tem, né, outono e inverno como chuvoso. Aí tu vai para Recife. Recife já é água. Tá? Atentem-se, pessoal, para a escala do gráfico. Eu não chamei atenção disso para vocês, tá? Mas você pega aqui, ó, Porto Velho, aqui as barras altas, aqui tá o máximo 350 aqui, ó, mas Recife chegando aqui próximo de 400 milímetros, tá? E é no meio do ano, ó. Uma chuva bem forte no inverno, tá? Bem interessante a gente ver essa singularidade, essas singularidades assim do litoral do Nordeste. Então, um clima muito chuvoso, só tem um mês seco, né? Recife só tem um mês seco, só o mês de novembro. Então, apenas um mês seco dá para você classificar como um AM, tá? Fica sendo dos ventos alísios do litoral. Mas, de novo, né, é bem singular que sendo um clima de litoral, né, marcado pelos ventos alísios, você tenha período mais chuvoso no inverno. Tá? Mas, de qualquer forma, Recife é muita água, é água para dedéu. Maceió, mesmo problema das outras localidades do Nordeste, mas aqui estão apenas 2 meses secos, sendo que novembro ainda bate na trave. Tá? Então, só apenas 2 meses secos a gente coloca como um AM. Tá? Um monsônico de ventos alísios do litoral. Salvador já não tem mais mês seco. Bem interessante a gente notar isso. Mas chove menos aqui. A estação chuvosa, né, o período, o mês mais chuvoso perde de Recife. Aqui chega próximo dos 400 aqui para Recife. Mas Salvador não chega, não tem nenhum mês que ultrapasse 300 milímetros. Tá? Então a chuva para Salvador ela é bem melhor distribuída ao longo do ano do que as outras regiões do Nordeste que a gente tinha analisado. Pode reparar, né? Todas as outras capitais do Nordeste tinham pelo menos um mês seco. Salvador já não tem. Tá? Salvador não tem mês seco. Então é quente o ano todo, sem estação seca, um AF. Tá? Mas dá para classificar Salvador como um equatorial, porque ele é um AF? Não. Tá? Não por quê? Porque a massa de ar que atua, né, a principal massa de ar que atua em Salvador já não é a zona de convergência intertropical, que é a marca dos climas equatoriais. Tá? Então já é marcada mesmo para chuvas litorâneas, né, os ventos alísios do litoral, por isso a gente vai colocar ela como um monsônico de ventos alísios do litoral. Tá? Então percebam que os critérios que o Strahler e o Köppen utilizam são completamente diferentes. Assim, para o Strahler basta você olhar qual é o jeitão do gráfico. Tá? Para o Strahler, não. Você tem que observar quais são as massas de ar que estão atuantes naquela localidade. Tá? Aí pulei Aracaju. Aqui, ó.
Quem fez o climograma de Aracaju teve essa sagacidade realmente de perceber aqui, ó, que o verão é um período seco. Aí classificou como um AS para Aracaju. Tá? Então, uma quantidade de chuva mais modesta do que as cidades que a gente viu, né? Região norte e o norte da região nordeste. Né? Então, mesmo pro período chuvoso, a quantidade de chuva já é bem mais modesta. E um período seco, bem marcado. E caracteristicamente aqui é bem o período de verão, realmente, como um período seco, né? Novembro, dezembro, janeiro. É bem bizarro isso a gente observar, né? Uma coisa que seria tá mais do que tropical, Aracaju, mas claramente o verão é um período seco. Então dá pra gente classificar ele como um AS bem claramente, né? O período, uma seca de verão. Tá? Agora a gente vai para o centro-oeste. Cuiabá. Cuiabá é o outro climograma que é um AW, tropical típico, bem caricato. Tá? Ó, bem chuvoso aqui no verão e sequinho no inverno. A gente tem 4 meses secos, então bem marcado, um inverno seco. Então fica sendo um AW, um tropical típico. Faltou aqui caracterizar como um tropical típico, né? Porque tem vários tipos de tropical. Tem tropical semiárido, tropical úmido, tropical semiúmido. Né? Então o ideal seria classificar como um tropical típico mesmo. Tá? Que é bem marcante essa coisa de ser seca de inverno. Percebam que essas regiões... É o Brasil Central, né? O Brasil Central é AW. É o quente ano todo com a seca de inverno e chuva de verão. Brasília. Vou ver se eu consigo diminuir o tamanho aqui. Aqui, ó. Brasília é outro negócio caricato também. Há 1, 2, 3, 4 meses secos. Tá? Aí você vai para o Brasil Central, você vê que a estação chuvosa não chega a ser tão absurda, né, como a região amazônica, mas é bastante água mesmo. Então, muito chuvoso no verão, nos meses de verão, né, que é começo e final do ano, e período seco no inverno. Tá? Então, AW, tropical seco úmido ou tropical típico. Aqui o próximo aqui é o Campo Grande, vamos ver quando é que tá Goiânia. Goiânia ninguém fez, deixa eu ver aqui. Aqui. Goiânia, também mesma coisa, né? Bem caricato, chuva de verão, seca de inverno, 4 meses secos, então é bem marcante. Então é um tropical típico. Tá? Campo Grande. Tá? Campo Grande é um climograma bem ruinzinho, bem malvado da gente classificar. Tá? Por quê? Percebam que Campo Grande aqui só tem um mês seco. Tá? Então não dá pra gente classificar ele como um AW. Tá? Ele vai ser um AM ainda. Curioso, né? A gente ter bem no interiorzão do Brasil, ou seja, acho que a cidade mais distante, assim, comparado. Não é a mais distante. Mas enfim, Campo Grande tá longe pra caramba do oceano, tá longe da floresta amazônica, né? Então, deveria você ter esse inverno bem marcado, bem seco, mas não tem, né? Você tem um inverno umidinho ainda, né? Só julho que é mais sequinho e é um seco peronomútil, né? Aqui quase, né, superando aí a marca de umidade, tá? Por que isso? Campo Grande, cara, já tá bem próximo do Trópico de Capricórnio, né? Então isso significa que é uma cidade já bem mais pro sul. É Brasil Central? Ainda é. Então você vê que claramente você tem essa dança aqui de um período chuvoso mais pronunciado e um período de meio do ano que é mais seco.
Porém, como você já está muito mais para o sul, o que acontece? Você tem a interferência da massa polar atlântica. Já é uma cidade suficientemente ao sul no Brasil para sofrer essa influência da massa polar atlântica. Então, mesmo para o período que deveria ser seco, que para um lugar como Palmas, Goiânia, Cuiabá, né, todas essas cidades do Brasil Central, fica bem seco o inverno, Campo Grande já não. Tá? Ele vai ter um inverno que não é marcantemente seco, não. Tá? Por conta dessas frequentes incursões aí da massa polar atlântica trazendo umidade. Tá? Um erro muito comum que vocês cometem na hora de classificar as cidades é vocês olham o climograma e aí na hora de fazer a classificação do seja do Köppen, seja do Strahler, vocês consultam uma bibliografia. Tá? Isso é um erro bastante grave na hora de fazer isso. Não estou falando só de vocês, mas de outras turmas que eu já tive também, então tem que alertar para isso. Né? E não só para climograma, mas para outros tipos de pesquisa que vocês forem fazer. Tá? A ideia aqui dessa atividade é você analisar o dado. Tá? Então, analisa o dado aqui. Né? Só tem um mês seco. Então, se só tem um mês seco, você não pode classificar como um AW. Tá? AW seria no mínimo 3 meses secos. Ah, mas no mapa tá mostrando, na bibliografia tal tá mostrando, não interessa. Né? Não interessa o que mostra a bibliografia, não interessa o que mostra o mapa, interessa o que mostra o dado. Você construiu o gráfico, o que o gráfico está te mostrando? Tá? Então tomem esse cuidado na hora que você for observar um mapa ou uma bibliografia. Cara, muitas vezes o mapa que você faz é do Brasil inteiro, da América do Sul ou global, que seja, né? Não importa qual é a maneira que se consulta, isso não é feito com dado efetivamente do local. É feito com dado de modelagem. Tá? Então é simulação aquilo. Muitas vezes a gente não tem os dados meteorológicos mundiais, né, não são integrados. Tá? Então, na hora que você vai fazer uma classificação climática desses rincões do Brasil, da África, que não tem estação nenhuma, cara, a galera interpola os dados para você conseguir fazer uma série. Mas daí é você dizer que esses dados interpolados efetivamente refletem a realidade? Não, o ideal seria ter a estação. Então, isso aqui a gente tem, né, a estação, não interessa o que diz o dado de modelagem. Tá? Os dados empíricos mesmo mostram que só tem um mês seco, então seria um AM. Tá? Então daria para você classificar ele ainda como um monsônico, curiosamente. Campo Grande já deu. Na normal anterior dava para classificar como um CFA, mas como está mais quente agora, então ele deixa de ser um clima C e passa a ser um clima A. Tá? Aí aqui para a região sudeste agora. Belo Horizonte. Belo Horizonte ela tem 4 meses secos. Tá? Quem for olhar Belo Horizonte vai falar, mas o meio do ano tá aqui mais friozinho. Tá mais friozinho, mas se você for analisar os dados, não tem nenhum mês abaixo de 18. Já teve. Na normal anterior, né, de 61 a 90, já dava para classificar Belo Horizonte como um clima C. Já tinha mês, né, no inverno que era abaixo de 18 a média temperatura, mas nessa normal agora não tem mais. Tá? Não tem mais um mês abaixo de 18, então Belo Horizonte passa a ser classificada como um clima A. Então, se você for consultar uma bibliografia um pouco mais antiga, vai virar e falar, não, Belo Horizonte é um CFA, é um mesotérmico. Não, né? Belo Horizonte não é um mesotérmico. Tá? Ele é um tropical já. Tá? Já é um clima que já é quente o ano todo. Tá? E uma estação seca bem marcada aqui, então fica um AW tropical típico. Tá? Vitória no Espírito Santo. Não tem.
estação seca. Percebam que os totais pluviométricos aqui são bem mais modestos já. Tá? Não tem nenhum mês acima de 300, 400 milímetros, como a gente via no Brasil de norte e nordeste. Então já bem mais modestos os totais pluviométricos. Mas mesmo assim, né, sendo modestos, ainda não é suficiente para caracterizar uma estação seca. E todas as temperaturas altas ao longo do ano. Então, quente o ano todo é um A, sem estação seca é um F. Tá? E aí vai ser um clima de ventos alisos do litoral. Por quê? Porque as massas de ar que atuam em Vitória, no Espírito Santo, são, né, são os ventos alisos do litoral. Tá? Rio de Janeiro. Muita água, mas bem distribuída ao longo do ano todo. Tá? Bem caracteristicamente não tem nenhum período seco. Tá? Professora, eu já estive no Rio de Janeiro e com certeza essas temperaturas que está registrando aqui é mentira. As temperaturas no Rio de Janeiro são bem mais altas. Cuidado, né? De novo, aquela coisa da localização da estação. A estação oficial do Rio de Janeiro é no Alto da Boa Vista, ali no Maciço da Tijuca. Ali é fresquinho, né? Você vai para Bangu, você vai pro centrão da cidade, aí é o capeta, tá? Então, por isso que o Rio de Janeiro fica com as temperaturas um pouquinho mais modestas. Então, quente o ano todo, sem estação seca, é um AF. São Paulo. Ó, São Paulo não tem mês secos. Tá? A gente olha e fala, não, mas tá vendo seca lá em São Paulo e tal. Tem diferença entre seca climática e seca causada pela má gestão do governador. Tá? Falta água em São Paulo? Sim, mas não tem nada a ver com clima isso. Tá? Então, é bastante chuva ao longo do ano todo. Aquele inverno assim que bate na trave para ser classificado como um seco, mas ainda não é. Ainda não é suficientemente seco. Por quê? Mesma coisa que a gente discutiu para Campo Grande. Você tem a massa polar atlântica, que consegue estar mais ou menos na mesma latitude, né? São Paulo e Campo Grande. Então, nessa latitude, você já tem uma incursão suficientemente forte da massa polar atlântica para garantir algum suprimento de água durante o inverno. Tá? Em relação às temperaturas, você tem já uma baixinha significativa que ao longo do ano. Você já tem mês abaixo de 18, se você for olhar os dados. Talvez não fique tão evidente assim no gráfico, mas tem. Se você for olhar os dados de São Paulo, você já tem mês abaixo de 18. Então, se tem pelo menos um mês abaixo de 18, você já não classifica como um A. Você já classifica como um C. Né? Já é um mesotérmico, ou seja, você já tem variação de temperatura ao longo do ano. Tá? Então, ele é um mesotérmico, então fica C, sem estação seca, então fica F, e aí os climas C tem terceira letra. Por quê? Porque tem variação de temperatura ao longo do ano. Então, observa o mês mais quente, primeiro critério, né? Observa o mês mais quente. O mês mais quente tem temperatura acima de 22, então é um CFA. Tá? Cadê? Era aqui. Agora nós vamos para a região sul. Curitiba. Olha que bonitinho. Curitiba já tem uma variação de temperatura bem significativa. Ó. Tem um inverno bem marcado. Tá? E precipitação bem distribuída ao longo do ano todo. Tá? Não tem nenhum mês, nem 220, né? Não chega aqui nenhum mês, então a quantidade de chuva que cai por mês é bem mais modesta já. Tá? Mas mesmo assim, por conta das temperaturas mais baixas, você não tem como classificar, não tem nenhum mês que baixa, que é suficientemente seco. Né? O mês mais seco aqui, agosto, tá em 74? 74.
milímetros aqui. Então passa longe de poder ser classificado como um clima seco. Então, ele, por você ter essa variação de temperatura ao longo do ano, ele já é um C. Sem estação seca, um F, a segunda letra. E para terceira letra, o mês mais quente para Curitiba, ele está abaixo de 22 já, seria janeiro. Então já não tem nenhum mês, se não tem nenhum mês com temperatura acima de 22, ele não pode ser classificado como um CFA, então ele vai ser um CFB. Só cuida que a terceira letra é sempre uma minúscula, tá, pessoal? Não pode colocar como uma maiúscula, tá? Então é um CFB, que a gente diz é um mesotérmico brando, verão brando, não é um verão quente, né? Não é um verão esturricado como é São Paulo ou Campo Grande, por exemplo, né? Não é um verão tipicamente quente, é um verão um pouquinho mais brando, tá? É a única capital brasileira que dá pra gente classificar como um CFB. Florianópolis é o mesmo movimento, percebam, né? Então a chuva bem distribuída ao longo do ano e a temperatura também bem variável ao longo do ano. Deixa eu mostrar aqui mais detalhe. Então você perceba, já tem um verão mais quente, um inverno, você vê que claramente você tem uma baixa na temperatura aqui, tá? Mas todos os meses passam longe de ter estação, de ser um mês seco. Então é um clima C, que é um mesotérmico, porque você tem variação de temperatura ao longo do ano, sem estação seca, é um CF, e o verão é quente. As temperaturas de verão, né, o mês mais quente está acima de 22, então fica um CFA, então um subtropical úmido. Subtropical porque você já não é mais tropical, mas também não é temperado, percebe? A gente chama de subtropical aquilo que já é mais friozinho no inverno, porém ainda passa longe de ser frio o suficiente para ser classificado como um temperado. Para você classificar como um temperado, precisaria nevar em alguma época do ano. Não é o caso de Florianópolis. Professora, mas levou no Cambirela aquele ano. Aquele ano, tá? Não é para normal. Ok? Então fica um CFA, um subtropical úmido. Também pode querer dizer subtropical típico também, a gente poderia dizer. Tá? E por último, aqui fechando a região sul, Forno Alegre. Tá? Então, de novo, uma variação significativa da temperatura ao longo do ano. Então, um inverno mais friozinho e um verão bem mais quente. E mesma coisa, a precipitação bem distribuída ao longo do ano todo. Vocês viram que é a marca dessas cidades mais ao sul do Brasil de você não ter uma estação seca. Você ter uma estação seca é bem mais característico. Norte, Nordeste, Centro-Oeste do Brasil. Quando você vai para partes do Sudeste e a região Sul, você já não tem mais uma estação seca. Por quê? Porque no verão você tem as chuvas amazônicas, você tem os ventos alísios, né, e as próprias chuvas convectivas, né, o próprio aquecimento local, né, produzindo chuva. Então você vai ter um verão chuvoso, mas o inverno também é chuvoso por causa da massa polar atlântica. Então você não tem nenhuma época que vai ser seca para a região sul. Tá? Então, bem marcante, né? Um mesotérmico úmido com um verão quente. Então, CFA, um subtropical típico. Perfeito? Alguma questão, crianças, referentes a essa explanação sobre os tipos climáticos brasileiros? Tá tranquilo? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe 3.
Então, com isso, a gente fechou o nosso conteúdo, tá? E a gente, então, tem uma provinha marcada para o dia 14, né? Segunda-feira agora. É isso mesmo. Tá? Então, dia 14, a gente faz a nossa segunda provinha e tem ainda hoje, né, até as 23h59, para quem ainda não entregou as cartas sinóticas, ainda tá em tempo. Tá? Beleza. Vou encerrar a gravação aqui, então.